Facilóbio, firmeza total? Que é o Marcelo Orozco, é um maior prazer estar com vocês mais uma vez. Bate-papo com o Orozco hoje traz um cara muito firmeza, um cara espetacular e que sabe tudo que quando fala sobre materiais poliméricos, sobre tudo aqueles de alto desempenho e de engenharia. João Esteves, ele é engenheiro de polímeros pela Universidade Federal de São Carlos, já está há mais de 13 anos no mercado, tratando sobre plásticos. João, uma pessoa espetacular. João, prazer estar com você aqui. Fala um pouco aí, man, como que você chegou no plástico? Prazer, Marcelo. É muito bom participar aí dessa entrevista aí para o seu canal. Também, como eu comentei, eu já acompanho há bastante tempo aí, desde o começo, né? Então, tenho um contato aí da sua irmã. Então, desde o começo estou acompanhando aí sua trajetória e muito legal a sua evolução aí no canal, né? E os conteúdos tratados. Então, é bem válido. Então, só para comentar... Manda. Só para comentar um pouco sobre o meu começo no plástico, né? Então, eu comecei na faculdade de Engenharia de Materiais. Então, assim, no começo eu iniciei a faculdade, mas porque eu tinha uma afinidade muito grande com Química e Física, né? Então, durante o colegial, gostava muito dessas duas matérias. Então, eu tinha essa alternativa de ir para a área de Mecânica ou área de Materiais. Então, a Engenharia de Materiais é uma engenharia que não é tão conhecida, né? Então, até para mim foi uma descoberta, assim, de quão importante é essa engenharia. Então, foi bem interessante. E aí, acabei passando no vestibular para engenharia de materiais, né? E comecei a fazer uma iniciação científica. Na época, eu trabalhava com filme de PVDF, com característica de para capacitores, né? Capacitância. Então, na época da iniciação, eu comecei a trabalhar estudando as formulações, né, as blendas do PVDF, e tentando melhorar as propriedades dieléticas do material. E aí que eu comecei a me apaixonar aí pelos plásticos, né? Então... É um mundo diferente, né, cara? A gente que tem assim, esse viés da mecânica acaba encontrando no polímero uma outra vida, né? Um outro mundo, assim, outras possibilidades, né? Exatamente. E esse trabalho seu aí, como que foi a conclusão dele? O que você, assim, trouxe de novo? Basicamente, eu fazia as blendas, né? PVDF com outros polímeros. Então, fazia geralmente via solução, fazia a solução, e aí depois eu fazia a medição das características dieléticas do material. Assim, eu fazia várias misturas, né? E eu fazia também alguns tratamentos térmicos no filme, né? Sim. Então, por exemplo, deixava 24 horas a 70 graus, visando alguma mudança de fase da blenda, né? Do polímero. E aí, para você fazer a caracterização dielétrica do filme. Então, eu avaliava o desempenho, qual a influência do processo, né? Do processamento, que seria esse tratamento térmico, na característica do material. Isso focando mais em capacitores, né? Certo. Capacitores e também sensores piezoelétricos. Não sei se você conhece. Já ouviu falar? Não tenho conhecimento disso, não. O que faz esse capacitor dielétrico aí? A capacidade piezoelétrica é piezoelétrica, isso. Seria você ter um material que, quando você coloca uma solicitação mecânica dele, ele tem uma resposta elétrica. Ou então você coloca uma solicitação elétrica no filme ou no produto e ele responde de forma mecânica. Então, por exemplo, pode ser utilizado, por exemplo, quando você tem pequenas deformações em uma construção. Então, você pode medir essa pequena deformação através de sensores piezoelétricos. Por quê? Porque aí vai ter uma deformação no filme e ele vai emitir um comando elétrico, né? Que aí você pode jogar no computador esse sinal e aí fazer uma avaliação para ver se está tendo uma deformação numa viga, alguma coisa desse tipo. Então, é uma das aplicações. Né? Olha, eu quero te falar que isso para mim é um mundo diferente, viu, João? Isso aí, para mim, assim, tudo novidade. Deixa eu fazer uma pergunta que agora me veio na cabeça. Recentemente assisti o Batman, né? E no Batman ele estava com um filme que era isso que você falou. Ele coloca uma carga elétrica no filme e ele muda a estrutura, o jeito de ser, né? É isso mesmo?
Isso, você coloca Sem a uma, fantasia, né? você coloca uma carga elétrica e ele tem uma deformação no material. Então, tem essa correlação, né? E também são utilizados muito na área de capacitores, né? Então, para alta voltagem, geralmente é utilizado cerâmica, né? Certo. E no caso de baixa voltagem, você consegue fazer através de filmes de polímero, né? Geralmente é poliéster ou então de PVDF mesmo. Então aí foi meu início no plástico, né? Aí foi a primeira experiência prática, vamos falar assim. E como você comentou, é uma coisa muito diferente, né? Porque geralmente a gente pensa no plástico ou outros materiais mais mecanicamente, né? Mecanicamente ou então propriedade térmica. Então eu É comecei a verdade. trabalhar nessa parte elétrica, né? E olha que você foi fundo, porque quando a gente pensa em plástico e eletricidade, a gente pensa em cabo, e o plástico não pode derreter com essa temperatura, tal. Não é só isso, né? Vai muito além disso, né? Exatamente, tem outras características, então, principalmente com aditivação, né? Você consegue dar, até hoje, fabricar plásticos condutores. Você consegue dar diversas características ao plástico. Então, Nossa, que mesmo não legal, sendo uma cara. característica original dele, você consegue desempenhar dependendo da ativação. Então, como você falou, um mundo de opções, né? O mundo dos polímeros, quando você é assim, né? O mundo dos polímeros já é uma coisa gigantesca, né? Que você já se encanta de chegar. E aí, quando você fala a possibilidade de aditivar e alterar essas características, aí já vira um universo inteiro, né? Já não é mais um mundo, é um Exatamente. universo de possibilidades, né? Lá na escola nós testamos alguns materiais e um deles que foi nesse caminho aí da condução foi a polianilina, né? Que a gente polimerizou e percebeu que tem esse viés, né, de alteração das características quando você coloca a energia elétrica no movimento, né? Tem muito que aprender ainda sobre isso, viu, João? Eu mesmo sou um cara que ainda estou estudando sobre isso, sou Muito novinho legal. nisso, tem que aprender muita coisa aí, ó. Cara, que legal que você faz isso Tem aí. muita Poxa, coisa, como você comentou, né? É uma indústria que muda muito, né? Então, sempre está trazendo novidade, bem interessante. e vai agregando coisas, né? Mas isso também acaba trazendo uma confusão, né? Porque, por exemplo, na minha cabeça, quando falávamos em análise de falha, eu pensava sempre na falha mecânica, né? Na falha térmica, né? E agora, com esse início de conversa, eu já percebi que a coisa vai muito além, né? Você Exatamente. consegue me mostrar, assim, me explicar qual que é a diferença entre a análise mecânica e a análise da falha? Como que é essas coisas aí? Com certeza. Então, basicamente a análise mecânica, ela é um componente da análise de falha. Ela pode ser um componente, né? É um junto com Então, o resto. exatamente. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, a falha pode ser uma falha de cor. Então, por exemplo, uma peça que é utilizada no motor, próximo ao motor do carro, que pode atingir aí 160 graus, e pode ter um aditivo ali na peça que vai ter uma alteração de cor. Então, nesse caso aí, não vai ter necessidade de fazer uma análise mecânica na peça, né? Então, nesse caso, seria mais uma análise. Dá para fazer uma simulação. Então, você pode pegar uma placa, por exemplo, do material e colocar em alta temperatura para ver se realmente aquela cor ela está relacionada aí com a temperatura, né? Ou então fazer também uma análise de cor. Então, seria uma análise colorimetria, né? Onde eu posso ver se realmente houve essa alteração de cor. Ou só é uma coisa pessoal mesmo, né? Visual. Então, assim, não necessariamente quando você faz uma análise de falha, você vai precisar fazer uma análise mecânica, né? Entendi. Agora, como você comentou, geralmente a análise de falha ocorre por ruptura, né? Ruptura da peça ou então uma falha mecânica. Aí, nesse caso, você pode fazer uma simulação, né? Uma simulação estrutural, para ver se aquele design de peça ou material está adequado para a aplicação. Ou então você fazer também uma análise mecânica na própria peça. Então, é bem difícil você fazer uma análise mecânica na própria peça, algumas vezes pelo tamanho, né? Ou pelo formato dela. Então, por exemplo, eu tenho uma peça com formato bem diferente de espessura, né? E aí às vezes eu não consigo nem colocar na garra para fazer um teste mecânico. Entendi. Então,
Aí, o que a gente faz? Às vezes corta uma gravata menor, né? Só para ter uma noção de como está aquela propriedade naquela peça. Então, assim, a análise mecânica, ela é uma ferramenta da análise de falha, mas nem toda análise de falha vai precisar ser feita análise mecânica. Olha só, hein? Então, as análises de tração, impacto, é apenas um pedacinho do todo que é a análise de falha, né? E tem Exatamente. outro lance também, né? Quando a gente está falando de polímeros, né? E eu, recentemente, conversando com um menino aí, ele me falou sobre o quão importante é caracterizar o polímero. Mas a análise de falha também é mais do que caracterização, né? É mais do que isso, né? Exatamente. Tem a caracterização, tem também a parte que é quase uma entrevista que você tem que fazer com quem utiliza o produto final, né? Sim. Ou então o time de qualidade, por exemplo, da empresa que teve a falha, né? Então, muita informação você retira sem fazer nenhuma análise, nenhuma caracterização, né? Então, por exemplo, a pergunta se quantas cavidades são, se o molde de injeção, por exemplo, de uma peça injetada, né? Se ele é um molde novo ou um molde antigo, se o produto é um produto novo ou um produto mais antigo, né? Que a gente já consegue ver se antes ocorria esse problema ou se é um problema novo, né? Então, toda a parte também de regulagem de máquina, que é muito importante, a parte de processamento, né? Então, essa visão aí de como ocorreu a falha é fundamental. Então, eu vejo até um grande problema que ocorre no mercado. Muitas vezes a empresa ela vai correndo atrás do laboratório, solicita vários testes, então ele consegue fazer lá DSC, TGA, infravermelho, microscopia óptica. Então, aí você vê um relatório com vários testes, porém sem nenhuma conclusão. Então, é fundamental ter essa visão de como ocorreu a falha, se foi em campo, se foi dentro da empresa, se teve alguma exposição, então exposição UV, exposição à temperatura, né? Então, todas essas perguntas são fundamentais para depois você utilizar os testes, né? A caracterização, mas como um artifício para chegar à conclusão final. Entendi. Então, quer dizer, você tem que fazer uma pesquisa histórica, né? É nova essa falha? Aconteceu quando? O que mudou o que tem de diferente, né? Eu me recordo uma vez eu fui visitar uma empresa e o cara estava com uma peça que era o cabo da embreagem, estava ficando muito áspero e no momento da montagem lá ele enroscava na hora de passar pelo passa-fio. E aí eu fui fazer isso que você falou, né? Fui lá conversar com o cara, tal. E essa máquina aí é velha? É, a máquina, é a mesma máquina, tudo sempre o mesmo material, só produz isso aqui. E sempre produziu dessa maneira? Ah, lá em Minas produzia assim. Falei, é mesmo? E aí veio para cá? Veio para cá uns 3 semanas atrás. Ah, e deu tudo bem? Não, deu tudo bem e tal, só que a empilhadeira passou em cima dos cabos e acabou tendo que cortar o chicote, teve que reemendar. Aí já falei, opa, aí tá o lance, né? É mesmo, e consertou tudo, deu tudo no comprimento, a menos esse cabo termoelemento que ficou aqui mais curto, não está medindo na temperatura certa. Quer dizer, ele mesmo sabia, mas ele não conseguiu relacionar aquela mudança na história com a falha que estava tendo, né? Olha, que legal saber disso daí, né? Então, você tem um range de perguntas que você faz para o cara, é isso? Isso. O ideal é até você ter um checklist, né? Então, por exemplo, para você evitar de esquecer alguma pergunta específica, né? É importante você fazer como se fosse um checklist. Então, por exemplo, se a gente fala de peça injetada, né? Que é grande parte das peças de plástico, produzidas em plástico, né? Então, você pegar, por exemplo, verificar quantas cavidades você tem, o molde, o tipo de canal que é utilizado, o tamanho do canal também, para ver se o canal é muito restrito ou não para aquele tipo de peça. Entender também um pouco sobre a máquina utilizada, né? Então, a máquina está adequada para aquela aplicação? Então, por exemplo, às vezes o cara utiliza uma máquina muito grande para produzir uma pequena peça de plástico. Então, acaba tendo um tempo de residência muito alto ali, né? Na máquina, que acaba gerando uma degradação. Então, isso é bem importante também. A máquina está adequada, o tamanho da máquina, né? Os parâmetros da máquina de regulagem. E aí, quando você cai em parâmetro de máquina, aí é um mundo à parte, né? Então, você tem as temperaturas, você tem vários equipamentos, né? Outra coisa importante também, a secagem do material está sendo feita de forma efetiva, né? Então, como a gente sabe aí, né, Marcelo?
Você pega, por exemplo, as poliamidas, os poliésteres, né? Se você não secar, o material acaba degradando. Então, pode estar tudo certo, o equipamento correto, o molde, o material, e vai acabar ocorrendo a falha pela hidrólise do material, né? Então, assim, é fundamental entender todas essas partes, né? Então, basicamente, eu considero que a falha tem três principais ocorrências, né? Três principais motivos. Pode ser o produto que não está adequado para aplicação. Então, eu posso citar um exemplo. O cara está utilizando, tem uma aplicação de 140 graus e ele está utilizando um poliacetal que tem temperatura de serviço aí no máximo 100 graus. E ele está falando que está tendo uma degradação do material. Ou então o material está tendo um amolecimento, vamos falar assim. Sim. Então, isso por quê? Porque a aplicação o produto não está adequado à aplicação. Pode ser também pela questão de equipamento, né? O equipamento inadequado ou parâmetros de regulagem. Ou então, por fim, seria o design da peça, né? Ou seja, ele está fazendo, a peça tem canto vivo. Ocorre muito isso aí quando você tem uma peça de metal. Isso ocorre muito no mercado também. O cara tem uma peça de metal, ele só coloca Ctrl+C, Ctrl+V para fazer a peça de plástico. Então, por exemplo, aí você pega a peça, tem várias desigualdades de espessura, né? Que o plástico odeia isso. O ideal é você ter uma uniformidade de espessura. E você tem vários cantos vivos também, que acaba gerando um concentrador de tensão. Então, ali pode estar a fonte da sua falha, né? Então, eu tenho um amigo, Robson, que ele fala o seguinte, né? Que o canto vivo é inimigo do plástico, né? Que 70% dos problemas mecânicos você resolveria com arredondamentos, né? Um raio aqui em vez do canto vivo, uma arredondada aqui e tal. Então, outra coisa, né? Às vezes o cara que está... A gente sabe que no dia a dia da fábrica, né? Você tem lá a sua demanda que você tem que cumprir, aí uma máquina deu problema. Se percebe que um molde cabe na outra máquina, imediatamente o cara troca, né? Mas ele não considera que o tempo de residência vai ser diferente, né? Que as temperaturas precisarão ser diferentes, as velocidades, as pressões, né? Ele não lembra disso. Porque para ele, né, e para a maioria dos plastiqueiros, plástico é plástico, né? E o plástico não é plástico, né? Não é só plástico, é um monte de coisas, né? E uma outra coisa que esse mesmo amigo fala, ele fala assim, ó, Marcelo, o plástico, ele é preguiçoso, ele vai por onde está mais fácil. Se de repente tem uma espessura menor e uma maior, ele vai por onde tem a espessura maior. E só vai naquela menor quando já não tem mais o que fazer. E aí gera uma série de tensões, né? Mas fala aí, essa análise de falha é muito dispendiosa? Custa caro fazer? Então, Marcelo, pode ser até, assim, vamos falar assim, com baixo custo, né? Baixíssimo custo aí, até milhões, né? Então, por exemplo, você pega uma falha de um avião. Então, aqui no Brasil tem um centro que faz só esse tipo de análise, né? Então, aí você tem não só as análises mecânicas, né? Mas faz análise metalográfica. Então, pode custar desde poucos reais, né? Até milhões de reais. Outro exemplo prático. Resolve desde uma entrevistazinha até com um super ensaio, né? Exatamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aí prático da indústria automotiva, né? Que eles sempre realizam, que seria o crash test, né? É o teste, um dos mais caros que tem, que você pega um carro, você choca ali em alta velocidade. Então, tem algumas aplicações que necessitam esse teste, né? Essa validação em crash test. Então, por exemplo, você pega algumas peças, né, do carro, por exemplo, front-end, para-choque, eles necessitam desse teste de validação, né? E é um teste bastante caro. E aí você muda até o foco da falha, né? Da análise de falha. Que aí seria uma análise de falha preventiva, né? Não é uma análise de falha para detectar alguma coisa que falhou em campo. Então, também existe esse tipo de análise de falha que é feita durante o desenvolvimento do carro ou do produto, né? Do produto final. Então, nem sempre a análise de falha vai ser uma coisa ruim, né? Nesse caso aí, é fundamental que se faça, né? Mesmo gastando os milhares ou milhões de dólares que se gasta nisso, é fundamental, porque a gente está falando de vidas, né? Se você não faz esse investimento, você pode ter aquela perda irreparável, né? Tem algum outro caso aí, João, que você pode falar para a gente de uma análise
que deveria ter sido feito e não fizeram a contento? É bem difícil você fazer uma análise que você não consegue chegar a nenhuma conclusão, sabe? Ah, Sempre é certo. feito, sempre consegue chegar a alguma conclusão de melhoria, né? Então, é bem, você consegue esclarecer bastante coisa aí com análise de falha. Legal, legal pra caramba isso aí. E né, a gente estava falando sobre a questão do custo, né? Eu lá na escola, a gente faz alguns ensaios, né, dos materiais, até para prever se aquela aplicação que a gente pretende para aquele material vai ser possível ou não, né? E dentro dessas análises, uma que eu gosto muito e que é muito caro de fazer é o MEV, né? Mas não é a Uhum. única, assim, método de você avaliar as fraturas e as rupturas, né? Tem algum outros? Você falou microscopia ótica, né? Então tem o microscopia ótica, o MEV, tem alguns outros ensaios assim que você pode citar? Na área de microscopia, né? Os principais seria o mais barato, né? Seria a microscopia ótica. Algumas vezes tem até o estereomicroscópio, né? Que aí você consegue ter uma visão mais geral da peça, né? Da peça ou da falha. Então, por exemplo, com essa técnica, você consegue ver, por exemplo, as cargas, você consegue fazer um TGA, né? Uma decomposição térmica do material e ver qual carga que tem. Então, você consegue ver se é uma fibra de vidro, se é uma fibra de carbono, né? Ou então, se não tem nenhuma carga, né? Você consegue ver também se tem alguns poros mais macro, né? Então, é bem importante isso aí, porque o poro pode gerar trinca, né? Você consegue ver o tipo de falha, então se for uma falha dúctil, uma falha frágil, né, que é bem importante também, para você ver se o material ele deformou antes da falha, ou se ele rompeu logo no impacto, ou logo quando foi carregado, né, quando foi colocado esforço. Sim. Então, com o microscópio óptico, você já consegue ter todas essas conclusões, né? E aí o microscópio eletrônico é algo que você consegue ver com mais precisão, algum tipo de defeito, um defeito menor, um microporo, né? Por exemplo. Então você consegue ver algumas estrias, a deformação com mais precisão do material. Então, assim, é uma análise, como você comentou, é mais cara, né? É mais complicada para fazer também, porque tem a preparação da amostra. Porém, assim, com a microscopia óptica, você consegue já tirar muitas conclusões. Até assim, onde iniciou a trinca, você consegue ver. Quando você Nossa, tem bastante legal. experiência, você consegue falar, ó, a trinca ocorreu por aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, aí você vai comparar com a aplicação, aí você consegue correlacionar, né, a microscopia com onde falhou. Então, assim, eu diria que as duas elas se auxiliam aí na análise de falha, né? Complementares, né? Complementares, exatamente. As duas são complementares. Mas muitas vezes só com a microscopia óptica você consegue chegar à conclusão final. Então, Olha por que exemplo, legal, né? tem um poro, né? Então, eu Você posso. sabe que, você sabe que as pessoas têm um pouco de preconceito quando falam em fazer ensaio, né? Porque já pensa que vai gastar um mundo de dinheiro. E, na verdade, se tiver um checklist bem executado, bem elaborado, bem realizado, o cara às vezes nem gasta tanto, né? Resolve antes. Exatamente. Então, como eu comentei, primeira coisa é a conversa, né? Geralmente é com um time de qualidade aí para explicar o tipo de falha, como ocorreu, né? Então, com essa análise aí, você já consegue direcionar quais são as análises, a caracterização que você vai precisar ser feita, né? Então, mas basicamente se faz uma verificação se o material está correto. Então, por exemplo, a pergunta, né? Se o material realmente está correto, realmente é um material indicado para aplicação. E aí a gente Sim. faz uma validação, a verificação no laboratório, né? Então, por exemplo, você pode fazer um DSC para ver lá as temperaturas de fusão do material, ou ANTG, e aí você consegue identificar o material. Então, por exemplo, o cara está falando que está utilizando uma poliamida, aí você vai lá no DSC, quando você vê a temperatura de fusão lá está 165 graus, que é característica de um polipropileno, né? Então, aí já você consegue achar o problema, né? Ou então você consegue fazer um infravermelho, que é mais rápido, né? Uhum. É uma análise bem mais rápida, que aí você coloca uma luz, né? Uma luz em contato com a amostra, e aí você consegue ver as bandas das ligações químicas do material. E aí você consegue correlacionar com qual tipo de material é fabricado a peça, né? Também é muito importante você fazer esse tipo de análise, né, Marcelo, para você ver contaminação.
Então, por exemplo, o cara ele roda dois materiais na máquina e pode ter uma mistura ali, por acaso, né? Acaba tendo uma mistura que Principalmente acaba... na passagem de um para outro, né? Exatamente, é. Então, por exemplo, o barril não, você não limpou adequadamente, e aí você injeta a peça e começa a ter essa contaminação com outro material. Então, a contaminação, ela acaba tendo o mesmo efeito de um poro na peça, né? Ou outro fator que pode ocorrer também, o cara ele utiliza um master batch com um veículo diferente da matriz do polímero. Então, por exemplo, ele utiliza um poliacetal e um master de polipropileno. Então, o poliacetal é um material que é de difícil adesão com outros tipos de materiais, né? E também, nesse caso, vai ter uma diferença de ponto de fusão, né? Então, aí o PP vai funcionar como se fosse um poro dentro do material. Sim, E sim. pode gerar falha. E isso aí a gente consegue ver no DSC, né? Você consegue ver as temperaturas de fusão do material. E aí, não é um ensaio assim tão caro quanto é a microscopia, por exemplo, né? Recentemente, eu fui Exato. ajudar um menino que trabalha com BOPP, e ele queria aumentar a quantidade de uso do granulado, né? Do que era scrap, ele granula. Quando ele colocava no processo, aumentava a quantidade de pontos brancos na peça, né? No filme dele lá, e a gente foi fazer uma análise, descobrimos que o ponto branco, na verdade, eram pontos de nucleação das moléculas, e aí, estudando o pontinho efetivamente, descobrimos o seguinte, era polietileno de baixo. O infravermelho deu polietileno, né? Ó, isso aqui é polietileno, né? Tal, não sei o quê. Aí, até a pessoa do desenvolvimento falou, não, mas nessa aí não vai polietileno, tal, não sei o quê. Aí eu falei para ela assim, e o Master? Qual que é o veículo do Master? Aí ela parou, o Master é PE. Então, o PE tem essa característica dos reprocessamentos, ele aumenta o grau de reticulação e ele se degrada. E é o ponto preto que é o agente de nucleação. Então, você vê, né? Interessante. Visão holística, você falou, né? Diz que quando você vai fazer uma análise de falha, entrevista bem feita, né? E depois a avaliação, né? E juntar os dados, né? Juntar essas coisas que você ouviu, viu e fez para chegar a uma conclusão, né? Puta, que legal isso Exatamente. aí, cara. Isso é um mundo fantástico. Eu sou apaixonado por isso daí. Teve alguma vez Exatamente. que o resultado da análise, né? Mostrou que a empresa estava certa, que você estava certo, né? Que a empresa que você trabalha estava certo e que o cara lá, pô, ainda bem que eu consegui fazer essa análise que salvou a minha pele. Ou deve ter acontecido isso algumas vezes, né, Ney? Porque os caras sempre colocam a culpa no material. É impressionante isso. Exatamente. Existe essa mentalidade, né? Que sempre está tudo certo, né? O molde está certo, a máquina está certa, e sempre é o problema do produto, né? Porque talvez porque o produto é a parte mais fácil de você trocar, né? Você fazer a troca. Mas assim, Marcelo, grande parte das análises que eu faço, né? Particularmente assim, é muito assim para ter uma melhoria de processo, de produto, né? Então, dificilmente vai chegar num caso que vai ter alguma briga assim, alguma briga de comercial, né? Para ver quem é o culpado. Então, muitas vezes a gente faz análise mais para ter uma melhoria de processo, de produto, né? Então, dificilmente chega nesse ponto de ter uma discussão comercial, então financeira, né? Mas, assim, com certeza, existem casos, né? Isso aí, tanto na época da faculdade, eu já ouvi falar assim, que teve caso de ir para a justiça mesmo, né? Então, você faz uma análise de falha, então, mais judicial mesmo. Ixi, aí. Porque você pode pegar um exemplo, né? Você tem um acidente de veículo, um veículo, por alguma falha mecânica no carro, né? Então, muitas vezes, se tiver vítima, né? Acaba tendo que fazer toda a perícia, uma perícia técnica, que pode envolver análise de falha dos materiais, né? Para identificar quem vai ser o culpado, né? Então, em alguns casos, alguns casos judiciais pode ter essa necessidade dessa análise de falha. Aí, nesse caso, vai ter que ser um perito, né? Um perito que vai fazer essa análise de falha e fazer um relatório para verificar quem foi o causador aí. Aqui no Brasil, a gente tem, assim, facilidade em encontrar empresas que fazem os ensaios que são necessários? Ou
Ou não, assim, tem que buscar fora. Eu acho que no Brasil tem essas coisas já, né? Já temos isso, Sim, né? sim. No Brasil você consegue encontrar com facilidade, né? Tanto os testes de caracterização, quanto a parte de fazer mesmo análise de falha. Então, geralmente é feito, Marcelo, é feito muito por segmento, né? Então, por exemplo, eu tenho uma borracha, então tem uma peça de borracha. Geralmente são centros especializados em borracha. Então, outro exemplo, eu tenho um polímero convencional, polímero de engenharia. Aí seria outros centros que fazem essa caracterização. Então, e tem vários laboratórios, né? Laboratórios do Senai, tem laboratórios das universidades também, que geralmente fazem, né, esse tipo de serviço, junto com os professores, né? Que eu acredito Uhum. que até você deva participar também desse tipo de caso, né? Eu vou contar um caso, né? Uma empresa que produz produtos de limpeza, Domi Sanitária chama, né? Ela veio trazer uma amostra de um material de uma grande nada, de uma gigante empresa de material polimérico. E a discussão era o seguinte: se aquele material era o que eles estavam pedindo, né? Se servia para aquela aplicação, porque, segundo eles, o material não estava certo, né? E a empresa que produz a matéria-prima falou, não, tá certo. Aí o lance era o índice de fluidez, né? Que eles tinham que falar, o índice de fluidez, o índice está certo ou não está certo, vamos testar. E aí, durante essa pesquisa, eu falei para o cara assim, perguntei para o cara da empresa da matéria-prima. Eu falei, o fluidez é a mesma? É tal, isso aqui. Mas a distribuição do peso molecular é a mesma, né? Porque aí você tem tipo diferente de fluxo. Sim. Aí o cara deu uma encostada na cadeira, Marcelo, aí realmente a gente mudou, a gente mudou, teve que colocar mais lubrificante, porque a distribuição é mais estreita, né? E a colocação do lubrificante é que estava causando o problema, você vê, né? Acabei que economizei uma grana para a empresa que eu trabalhava, né? Porque não precisou fazer a análise lá, que a gente ia para o Senai. A gente ia para o Senai fazer os ensaios todos, né? Como você falou aí. E o Senai faz isso que você falou também, né? Utiliza, assim, os equipamentos das aulas mesmo. Mas uma coisa interessante, né? E aí eu acho que vale o comentário. Precisa ter a anuência de um órgão governamental, né? O INMET, tem que ter esses caras falando, ó, o Senai fez, mas o Senai é acreditado, a gente acredita no Senai. Tem que ter esse Sim. lance, tem? É fundamental, né? Porque aí você garante que, por exemplo, o equipamento está calibrado corretamente, né? Então, isso é bem importante, principalmente nos casos judiciais, como eu comentei, né? Tem que ter uma validação técnica aquela análise, né? Então, o equipamento tem que estar certificado e calibrado, né? De forma adequada. Então, Tem assim, tudo registrado, analisado, rotulado, né? Como diz o Raul Seixas, exatamente, né? Se carimbado, senão não vale, né? exatamente. Tem uma análise de falha que eu não participei, né? Eu sei que ela passou pelo Senai, sei que passou pelo Adolfo Lutz, sei que passou pelo IPEM, né? O processo judicial, e é um desses que você falou, né? Um acidente com um veículo e houve uma vítima fatal, e, e ele estava usando o cinto de segurança e o cinto quebrou, né? Você imagina o cinto de segurança quebrar, rapaz? O cara estava no Uno Mille, então ele não estava nem a 100 por hora. E teve a colisão e o cinto quebrou e ele bateu a cara no painel e infelizmente foi a óbito. Esse cara é o Chico Sainz, né, do Nação Zumbi. Olha Conheço. que coisa, né? Quando ele faleceu foi disso daí. E aí chegaram à conclusão que tinha uma falha na montagem e essa falha provocou um estresse no cinto, no ponto de fixação, e isso fez a ruptura e tal. Deve ter levado anos para chegar a essa conclusão, né, cara? Assim. Mas você tem algum outro exemplo, assim, de algum outro lugar em que a análise mostrou que podia ter sido tudo diferente, velho? Eu vou dar alguns exemplos de casos, né? Casos de falha, assim, como foi feita a análise, né? Exemplos, não, não é de campo mesmo, né? Mas Uhum. como pode ser executada a análise de falha, né? Então, um exemplo, por exemplo, né? Eu tenho uma correia fabricada em copoliéster, um elastômero, né? E a correia, ela teria que durar 100 mil ciclos. E aí eu verifiquei que a correia está se rompendo com 10 mil ciclos, por exemplo. Então,
como é tratado esse tipo de falha, né? Então, eu verifico primeiro se tem algum problema de processo, de processamento, né? Se está tendo alguma degradação durante o processo. E, nesse caso aí, eu faço geralmente a fluidez do material. Eu faço análise de fluidez para ver a diferença entre a peça que foi injetada, né? Ou extrudada, e a peça que falhou. Então, aí eu verifico que a peça que falhou tem uma fluidez bem maior do que a peça que está ok. Nesse caso aí, você consegue ter certeza que teve degradação do material. E aí você vai ter que verificar se foi por secagem, ou seja, não foi secada a peça, o material, né, antes da injeção, ou se a temperatura aí da injetora, da extrusora, estava muito alta e acabou causando essa degradação do material. Putz. Tem esse caso que é interessante, e aí tem outros dois casos, né, Marcelo? Que é bem interessante aí, que todo mundo conhece, bem famosos, né? Então, tem um caso do ônibus espacial Challenger, né? Que aí você tinha um anel de vedação, um O-ring, produzido em fluoelastômero, né? FKM. E essa borracha, ela vai ter a ATG dela, né? A temperatura de transição vítrea, que Sim. quando utilizada aí abaixo dessa transição vítrea, o material ele acaba ficando frágil, né? Tendo uma falha do tipo frágil. Então, nesse caso aí do ônibus espacial, o que aconteceu? No dia do lançamento, a temperatura lá nos Estados Unidos estava menos 2 graus. E esse O-ring, né? Esse anel de vedação, ele se comportava de maneira frágil nessa temperatura. Então, após 70 segundos do lançamento, esse anel acabou sofrendo uma ruptura, né? E era o anel de vedação do tanque do ônibus espacial. Então, logo quando sofreu a ruptura de combustível, exatamente. Então, logo quando aconteceu a ruptura aí do anel, acabou tendo um contato do oxigênio com combustível e teve uma explosão que detonou aí o ônibus espacial, né? E aí, Placilário, tá gostando do conteúdo? Fala a verdade, bom pra caramba, né não? Nossa, sensacional, tô adorando trocar ideia com o João, mas infelizmente o conteúdo é bastante extenso e a gente vai continuar essa conversa semana que vem. E na semana que vem, o João vai apresentar com bastante riqueza de detalhes por que alguns dos piores acidentes da nossa história aconteceram. Quais foram as falhas, né, não previstas que ocorreram e que levaram àquela catástrofe tremenda. Se liga aí.